Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anita Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário. Eu sou Anita Deac Olá, eu sou o Paulo Salvetti. e hoje a gente vai fazer um episódio completamente atípico, porque verdade seja dita, já estamos em quarentena, é nosso primeiro episódio em quarentena. Paulo mora na rua de trás de casa, né? Como a gente tá perto, como a gente tá longe, a gente tá gravando à distância. E a gente ia continuar, né, Paulo, com os episódios, assim, temáticos, falando só sobre literatura, mas o coronavírus passou por cima das nossas cabeças e estamos um pouco enlouquecidos com o confinamento. Pois é, não tem como a gente fingir que não estamos passando por essa e que e seria até uma bobagem a gente ignorar esse fato, que é um fato tão relevante, né, desse nosso tempo. Super. A gente não, obviamente que a gente não vai falar sobre o coronavírus em si, né? Eu acho que todo mundo já sabe quais são as informações de saúde relativas à pandemia. Todo mundo que está podendo ficar em casa completamente isolado está isolado. Uhum. Então, na verdade, a gente vai falar um pouco do impacto da pandemia sobre nós, artistas, profissionais liberais, leitores, gente que gosta de literatura, e, em última instância, também o impacto disso para a literatura que vai vir depois, né? Exato. Acho que é uma coisa importante estrutural para a gente comentar é que, como você estava dizendo, né, esse é o primeiro episódio que a gente não grava juntinhos, Olho a olho. olho no olho, e também isso tem uma implicação técnica, né, porque, enfim, estamos gravando aqui por meio de um aplicativo. Então, enfim, só para todo mundo saber que é em A decorrência. qualidade não vai ficar linda, né? Assim, E... mas tá tudo bem também. Mas como tem sido para você, Anita Deac? Conta um pouco. Olha, pra mim tá sendo muito difícil, não tanto o fato de ficar em casa, eu sempre fiquei muito em casa, adoro ficar em casa. Mas assim, saber, né, que tem tanta gente que vai morrer, principalmente a população mais pobre, os moradores de rua, que estão desassistidos, isso me dá um aperto no coração muito estranho não poder fazer nada, tá trancada aqui, então me vem uma angústia inominável e que vai me deixando tensa, tensa, tensa. Aí eu tenho buscado fazer atividades yoga, esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo eu me sinto profundamente ridícula depois de uma aula de yoga, que eu falo, gente, que coisa horrível, tem gente na rua morrendo, eu tô aqui dentro de casa fazendo yoga, sabe? Sim. E aí eu vejo nas redes sociais também, eu virei um ser humano terrível nessa quarentena. Eu vejo as redes sociais e eu julgo todo mundo o tempo inteiro. Tem gente que tá festejando, tomando vinho, eu falo, nossa, que idiota, em que mundo você vive? Sim. Então tá difícil lidar comigo mesma nessa quarentena. E você? Então é isso, o isolamento ele propõe um contato com a gente, né, consigo, que é de uma ordem quase inédita na nossa existência, né, porque a gente pode fazer isso por opção, em geral. Eu, por exemplo, também costumo ficar muito em casa e trabalho bastante em casa, fico muito no meu quarto sozinho, lendo, estudando, mas essa impossibilidade, né, de a gente interagir com o mundo parece que nos coloca numa espécie de abismo assim diante de si, que é quando você enxerga mesmo umas coisas novas, né, que a gente tem guardadinho ali, a gente deixa escondido dentro de nós, mas nesses momentos vem à tona um monte de coisas, né, igual você estava dizendo, eu também às vezes fico numa oscilação assim em relação a essa incapacidade de poder fazer alguma coisa concreta, né, então como ajudar o outro, como participar, o que se pode fazer diante disso, e a gente chega à conclusão de que a única coisa que a gente pode fazer para contribuir com o todo é se isolar, né? Uhum. E de fato é difícil, né? A gente se dar conta essa impossibilidade mesmo, essa impotência, né? Isso fica muito latente. Tenho também me angustiado bastante com isso. Eu tive que parar de fumar, né? Porque o cigarro acabou e aí a gente não quer sair pra rua por uma coisa idiota como comprar cigarro. Então faz 10 dias que eu tô na abstinência, querendo Meu matar. Deus, ainda é isso. Pois é, você entende? É uma desgraça, porque é engraçado, eu já passei muitas vezes por experiências de isolamento, né? Eu frequento um retiro de meditação e silêncio de 10 dias, há 8 anos já. Eu vou pelo menos uma vez por ano. Uhum. Mas ali eu sabia que no 11º dia eu ia sair, ia poder falar, porque é punk, né? Esse retiro você medita 10 horas por dia. É bem pesado.
Mas se no 11º dia você sabe Uhum. que vai voltar ao normal. Agora a gente não sabe quando, né? E também numa situação, eu nunca fiz uma experiência dessas como a que você está contando, mas numa situação dessas eu imagino, a gente tenta se desligar do mundo, né? O mundo, a gente está tentando fazer ali uma experiência de nos tornarmos melhores para o mundo, talvez esse seja das intenções. E agora a gente só vai vendo o mundo num estado de putrefação, né? A gente só vai vendo as mortes aumentando terrivelmente e a situação política totalmente caótica. Então, não dá para a gente se isolar do mundo, ainda que a gente precise. Então, é muito contraditório, né? É muito estranho. Tiveram seguidores que, esses dias, por exemplo, eu parei um pouco de falar de literatura no Instagram, porque eu falei assim, gente, mas que é literatura perto disso tudo, sabe? Uhum, E aí eu fiquei me perguntando, gente, qual é o sentido de eu ficar falando dessas coisas tão específicas e pontuais da literatura, quando a gente está diante de uma coisa que também é fundamental, vai ser fundamental para a nossa produção literária, que não é tanto questionamento sobre recurso técnico e palavra, mas é um questionamento sobre o pensamento a respeito do mundo. Eu uhum. acho que o mundo não vai ser mais o mesmo, né? Imagino eu. Espero que não seja mais o mesmo. Essa é uma grande questão, né? Eu li essa semana um artigo super legal que a Eliane Brum, eu sou super fã da Eliane Brum. A Eliane Brum, Ela é ótima. ela é maravilhosa, né? Ela fez um artigo, né? Os artigos ela sempre publica no El País, e o artigo dela chama O Vírus Somos Nós, ou Uma Parte de Nós. Aí o subtítulo é O Futuro Está em Disputa. Pode ser Gênesis, ou Apocalipse, ou apenas mais da mesma brutalidade. Então é isso, a gente está vivendo esse paradoxo em relação a muitas coisas, né? Por exemplo, é claro que a gente pode enxergar uma perspectiva positiva diante disso, né? Mas ao mesmo tempo as pessoas estão morrendo aos montes por conta disso. Mas eu também prefiro entender que nós não vamos ter um mesmo mundo depois disso e que talvez esse mundo, vamos torcer para que esse mundo seja um espaço em que a gente se dá conta um pouco mais das coisas e das consequências do modo de vida que a gente tem construído, né? Eu fiquei pensando aqui que nessa situação de isolamento, né, em que a gente está falando que a gente está irritado e etc., sobe a sombra, né? O ser humano tem o lado de luz e tem o lado de sombra, tem as características luminosas e tem as características complicadas da gente, da essência humana, né? E aí, numa situação dessa, a frustração faz com que suba, né, essa sombra, naturalmente. Muitas vezes é uma sombra que a gente prefere ignorar, que por causa de uma rotina atribulada a gente não olha, a gente está sempre se distraindo, trabalhando muito, correndo para cima e para baixo, fazendo 1 milhão de atividades, e aí vem uma pandemia dessa que você é obrigado a ficar trancado em casa, e aí de repente você é obrigado a olhar para sua sombra, e aí eu falei que tem a ver com a literatura, porque numa construção de personagem, por exemplo, o personagem esférico é interessante que você pense nele em relação tanto à luz que ele tem quanto à sombra que ele tem, né? Mas assim, não é fácil, né, lidar com essa coisa da sombra, porque a gente não tá exatamente acostumado. A minha vida estava muito boa quando fora da pandemia, né? Eu ia tomar café com os meus amigos, falar de literatura, dar aula, fazer edição dentro de casa, acompanhada dos meus gatos. Então eu estava numa vida muito mansa. Mas isso que você falou sobre a construção dos personagens é ótimo mesmo, porque esses momentos de mergulhos em si, eles também são mergulhos, são momentos de aprendizagem para a gente, né? Aliás, eu tendo a pensar que a produção da nossa escrita, ela tem muito a ver com o quanto a gente é capaz de se reconhecer a si e também ter essa capacidade de observação do outro, porque a gente aprende muito com a vida, né? E nesse sentido aí, a construção dos personagens, né? Eu acho que um livro, em geral, um livro complexo, ele demanda pelo menos um personagem complexo. E um personagem complexo é esse que é visto nas suas diversas possibilidades, né? Ninguém é só bonzinho, só malzinho, só raivoso, só amoroso, né? Então, eu acho interessante mesmo a gente conseguir observar, inclusive, essas nossas oscilações de humor como também objeto de estudo, né?
para um próximo momento. E é importante, sobretudo, para você também não jogar inconscientemente questões sombrias suas na sua literatura, na sua narrativa, sem perceber. Uhum. Porque teve um conto que eu escrevi que eu não estava entendendo por que ele estava travado, eu não sou muito também de escrever conto, né. E aí eu percebi que eu estava lidando com uma questão, da minha infância naquele conto que eu tentava negar. Então quando eu fui observar a linguagem, eu reparei que a linguagem era uma linguagem em negação e trancada. Olha que loucura, né, como o desconhecimento, essa questão da inconsciência das nossas próprias questões, pode fazer com que elas inclusive não fiquem claras quando a gente quer jogá-las para o texto, né. Claro, né, vai ter coisas ali que você não planejou dizer e que estão ditas de algum modo, né. Mas, mas esses momentos de pensar sobre si são momentos em que a gente também entende talvez coisas que pode ser que a gente esteja escrevendo sobre elas sem saber que são nossas, né? E é importante que se saiba mesmo para você decidir, né, se você quer ou não que elas entrem na sua literatura, né, que elas façam parte. Exatamente, e às vezes até por uma questão de enfrentamento, né, porque tem uns temas universais, se a gente for pegar solidão, a dor, a morte, são temas muito difíceis de enfrentar. Uhum, Então, se você não tem consciência que você está lidando com esse tipo de coisa, muitas vezes você pega a primeira tangente para fugir. E aí, uhum, quando a gente está falando de composição de narrativa, você pode colocar o tema de uma maneira bastante superficial. Meu primeiro livro, que ele é mais comercial, por exemplo, tá? Até um depoimento pessoal aqui, olha, pensei que fosse falar isso. O Mate-me Quando Quiser, ele foi escrito depois que 4 pessoas da minha família morreram. Então foi um jeito que eu coloquei de lidar com a morte, só que foi o jeito possível àquela época. Eu uhum. não estava preparada para exercer a profundidade de pensamento em relação à morte. Então é um livro que sim fala de morte, mas até a página B. As questões muito profundas, elas são, escondidas pelo enredo, né, que é muito forte. Então eu só me senti preparada para falar um pouco mais sobre a morte agora no meu próximo livro. E de fato, né, tem uma coisa esse momento, ele tá me ensinando também meu próximo romance, ele tem muito a ver também com uma história de morte próxima a mim, que não é sobre isso, mas é uma pulsão, né, que me leva a escrever. E sabe que nesses dias, no começo, né, quando a gente estava organizando a vida para entrar nessa quarentena, né, então, quando eu comecei a planejar, eu pensei assim, vou então, né, já que tenho que ficar em casa, vou aproveitar para escrever. E eu tô naquela fase assim, com várias coisas anotadas, várias estratégias, várias ideias, estudos de narrador e tal, mas a hora que eu fui começar, de fato, a pensar sobre isso, me deu uma bad, assim, porque essa relação com a morte e esse momento de relação com a morte que eu pensei assim, não, se eu for escrever isso agora, vai ser uma coisa, vai ser um parto com forceps, não é essa a minha ideia, né? Então eu pensei que eu preciso talvez usar esse momento para aprender mais sobre essas dores que estão me movendo e fazer uso disso depois. Talvez esse momento eu descobri que não é o exato momento. Tá num momento de bastante caos psíquico, né, todo mundo um pouco desequilibrado de alguma maneira. Eu não consigo escrever nesse desequilíbrio absoluto, no caos absoluto. Tem gente que consegue, que diz que consegue, né, alguns artistas falam que é o caos que faz com que eles criem melhor. Uhum, Eu acho que esse percurso do entendimento de si e o que eu fico triste também, o que me deixa bastante angustiada, é que eu me sinto muito privilegiada, por exemplo, para poder fazer esse processo de entendimento, de olhar, de entender quais as sombras estão emergindo, né. uhum. Quais as sombras estão vindo à tona, então eu tenho esse privilégio de poder fazer isso, mas eu fico pensando que, nossa, tanta gente na humanidade não tem, então é sempre, um processo de busca de autoconhecimento, como autora até, e ao mesmo tempo eu fico me sentindo culpada, então é autoconhecimento e culpa grudados um no outro, olha que loucura. Mas é isso que a gente estava falando antes, né? Esse paradoxo aí que a Eliane Brum está falando ali no texto dela e que a gente começou um pouco tratando dele, né? Que é essa dificuldade mesmo é, essa nossa impossibilidade de ação agora, ela nos coloca um pouco nessa berlinda aí. Eu também, você me fala isso, eu me identifico, você fala isso, eu me identifico totalmente. Acho que talvez a coisa que mais me angustia nesse momento é
essa relação de privilégio, de pensar que isso que a gente está podendo fazer, que é ficar em casa, se protegendo, cuidando da nossa saúde, se alimentando razoavelmente bem, isso é um privilégio e está mais que óbvio que não deveria ser um privilégio, né? Isso é uma coisa bastante massacrante, assim, do ponto de vista íntimo. Porque ficou muito próximo, né? A pandemia deixou claro que a gente sabe que as pessoas que têm menos condição sempre sofreram, sempre morreram, né? Isso não é uma questão só da pandemia, mas a pandemia traz o descaso do Estado em relação a elas de uma maneira que, lógico, sempre existiu, mas agora está bastante em primeiro plano, né? É isso. Eu estou pensando isso. Assim, está muito claro para mim, sempre foi muito claro, eu sempre fui sempre pensei na direção de que o projeto que a gente vive é um projeto neoliberal e é um projeto falido, ele é um projeto que exclui, ele é um projeto misógino, é um projeto que, enfim, classista. Tava muito claro já para mim que era isso que a gente vivia, que estava errado, mas agora está me parecendo assim, é óbvio, isso aqui está insustentável, a gente tem que repensar esse esquema de vida, a gente precisa achar caminhos, porque tá muito evidente, né? A gente está vendo agora isso sendo contabilizado em mortes, e isso é terrível. Eu vou convidar todos os ouvintes desse podcast a comprarem um livro muito pequenininho que pode fazer toda a diferença nessa nova fase que a gente vai ter que pensar como as coisas vão ser, que chama-se Pequeno Tratado do Decrescimento Sereno. É de um economista francês chamado Serge Latouche, em que ele propõe uma nova base para o desenvolvimento humano, né, que leve menos em consideração o PIB. Uhum. Inclusive, ele fala que nós não precisamos mais crescer ininterruptamente e sem fim, que na verdade a gente precisaria decrescer para poder colocar esses índices de expansão econômica dentro de uma base que seja mais sóbria, inclusive com consumo mais consciente. Enfim, e é bem prático o livro, porque ele propõe, não é só a teoria, não é só ensaio, não. Ele propõe ações práticas, então eu acho que vale a pena ler nesse momento. Legal isso, a gente pensar em ações práticas agora, eu acho que é a saída, a gente tem que ficar um pouco nesse retiro, quem está tendo essa oportunidade, talvez, pensando, né, no que a gente pode fazer depois, porque eu acho que tem um conjunto de coisas que individualmente nós podemos fazer, né, tanto como artistas, quanto como cidadãos, né, a gente acho que tem que achar saídas práticas para mudarmos paradigmas, alterarmos. Paulo, aconteceu uma coisa curiosa. Eu recebi muita mensagem de gente que está escrevendo sobre a pandemia. E aí, como eu tô irritada, né, porque a sombra tá subindo loucamente assim, eu ficava pensando, nossa, já vem mais um texto horrível. Ai, que horror, né? Eu não tô me aguentando ultimamente. Porque eu fiquei pensando assim, o que vai acontecer? Essa pessoa vai escrever um texto, é sério, vai ser uma série de livros que vão parecer os mesmos livros, porque vão ser as mesmas cenas. A pessoa dentro de casa. Sério, vai ser uma série de livros com o cenário, né, igual, o quarto, a cozinha, a sala. E eu fico pensando assim, nessa tendência que a gente tem, né, que lógico não é nova, né, do realismo, naturalismo, de colocar a literatura para mimetizar de maneira muito aproximada a realidade, né, então a literatura colada à realidade. E eu fico me perguntando se inclusive é o melhor caminho, é lógico que é um caminho tão bom quanto qualquer outro caminho, mas se a gente consegue chegar à profundidade da reflexão necessária sobre a solidão, sobre uma mudança estrutural em relação à economia, em relação, ao nosso relacionamento com as pessoas, ao nosso relacionamento com o planeta, por exemplo, se a gente se mantiver só nessa história do protagonista único, narrador, personagem sozinho, isolado. Eu acho que essa coisa do isolamento, do narcisismo, da individualidade, que é lógico que eu não estou falando que nesse momento é uma questão de saúde, tá? Mas é uma representação simbólica bastante forte de uma sociedade isso também. Total. Então eu fico me perguntando se esse surgimento desses narradores personagens únicos não vai ser uma bosta, cara. Eu já tô vendo a quantidade de leitura crítica que eu vou ter que fazer com o personagem assim. Eu vou morrer. Vai chover, né? Vai chover relato. Sabe, você viu que a editora dublinense, junto com a editora Elefante, elas abriram chamadas para um projeto que eles estão chamando de Retratos da Quarentena. E então
a ideia é que as pessoas mandem, né, todos nós, escritores, que mandem, então, relatos tanto de pessoas que estão em quarentena, quanto pessoas que não estão podendo fazer a quarentena, e relatos que podem ser ficcionais, não ficcionais, ou eles chamam também de metaficcionais. Mas eu achei um projeto interessantíssimo, primeiro porque, enfim, é um momento para a gente falar disso, mas depois também, para quem tem vontade, é um jeito de desafogar esse anseio de falar sobre o agora, né? Porque isso que você está dizendo é uma coisa que muitas pessoas vão sentir, né? Vontade de relatar as suas experiências, porque são experiências muito, muito particulares nas nossas vidas, né? Mas acho que esse edital é uma coisa interessante para a gente, vamos usar aqui, vamos escrever um texto para essa chamada aqui, vamos usar agora essa potência do agora, né, nesse sentido do retrato mesmo fiel da realidade, e depois a gente se aproveita de outras coisas, das consequências disso para as nossas outras literaturas. Pode ser uma saída. O Mauro me chamou também, tem vários projetos pipocando desses, que era textos para a quarentena ou algo do gênero, eu não consegui fazer, porque eu estava num dia particularmente difícil. Acho que tem duas questões interessantes que a gente pode desenvolver um pouquinho aqui. O potencial, teoricamente, terapêutico da escrita, tá? Que sim, tem, em alguma medida tem, né? Freud, ele vai erigir toda a teoria e a prática dele em relação ao fato de deixar o paciente falar, né? Para a partir daí a terapêutica se fazer. Ao mesmo tempo, eu chamo a atenção para o fato de que tanto a fala quanto a escrita, na fala isso fica mais óbvio, na escrita menos, a escrita ela tem uma estrutura, né? Ela tem uma estrutura já dada, você não vai mudar a estrutura da escrita. E essa estrutura, ela também é muito facilmente ela vira uma prisão para determinados chancelamentos, chancelamento de ego, uma série de chancelamentos. Então, a não ser que você olhe a escrita com muito cuidado para entender o que há de você e o que você esconde de você nessa escrita, ela também pode só virar, não terapia, mas só um fenômeno de autoexpressão, porque autoexpressão é diferente de terapia, né? Mas assim, nada contra, tá, gente? Pelo amor de Deus, deve ter ouvinte aqui que tá escrevendo sobre o fundo do mundo nesse momento, não tem nada contra, de verdade. Eu só fico me perguntando quando que a gente vai sair da superficialidade das coisas, de achar que para falar de solidão, por exemplo, a gente precisa ter um personagem solitário, a gente precisa ter alguém trancado num lugar. É só isso que eu tô chamando a atenção aqui. Mesmo, né, a escrita enquanto um processo terapêutico, ela pode resultar em coisas maravilhosas, né? Então, o processo pode ser um processo que, inclusive, funcione, opere como um processo de cura para o autor, e resultar numa obra maravilhosa, né? Eu acho que o que a gente espera, isso que você falou, né, nada contra, não tem nenhum problema, né, de cada um escolher os seus processos. A questão é que tipo de literatura que você está interessado que seja o resultado final daquilo, né? Agora, como ela é processada, se isso te ajudar a ser uma pessoa melhor ou resolver questões suas, maravilhoso, né? Maravilhoso, até porque ninguém é obrigado a publicar e querer ser escritor profissional, né? Muita gente escreve para si também, né? A gente não pode ignorar isso. Isso também é uma outra questão, né? Assim, eu não sei, eu fico em dúvida. Eu acho que tem pessoas que escrevem sempre visando a publicação, né? Então, o tempo todo. E tem pessoas que não, o olhar não é isso, né? O que move exatamente não é a publicação, né? Dá para dividir os escritores desses dois grupos, não? Não, estou dizendo assim, tem gente que escreve literatura e vai guardando ali nos seus caderninhos e de algum modo, sei lá, não tem um interesse de que aquilo seja efetivamente publicado. E tem gente que já faz o processo todo tendo em vista, né, o mercado editorial. Eu, em algum momento da escrita do meu livro, do Cara Marfisa, eu comecei a escrever sem uma grande preocupação, mas depois, quando eu vi que aquilo podia ser, então eu fui afinando. Mas eu acho que nesse sentido terapêutico, tem muitas pessoas que escrevem ali suas narrativas, seus poemas, seus relatos, que até entendem como literatura, mas que não objetivam necessariamente a publicação, né? Eu escrevo sobretudo para mim, em primeiro lugar. Eu amo o processo, amo muito mais o processo do que a publicação em si. A publicação
costuma me dar, inclusive, bastante dor de cabeça, porque aí você tem que correr atrás de networking, de colocar o livro para rodar, e esse processo é bastante cansativo, né? Mas assim, começa num processo que é para mim, e aí eu não faço concessão, eu realmente escrevo aquilo que eu gostaria de escrever, com propostas estéticas que eu tô a fim de desenvolver. Mas aí eu gosto, o que acontece é que eu começo a gostar tanto, 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 que eu acho que, nossa, aqui precisa ser publicado, porque se eu gosto, se eu tenho essa relação com esse texto, fatalmente alguém vai ter também. Uhum. Eu acho que no final das contas, a maior parte de nós, a gente também quer compartilhar, né? Então a publicação tem muito a ver com isso, né? Tem a ver com mostrar para alguém aquela produção, aquela obra. Compartilhar, eu acho que é uma palavra importante também no processo literário, né? Agora, voltando um pouco em como a gente vai representar esse momento difícil da humanidade, também o que vai acontecer depois, eu levantei essa questão se a aproximação da literatura com a realidade de uma maneira muito literal é uma saída interessante, porque assim, a palavra, ela tem outros sentidos e outras funções para além da representação, né? Então, por exemplo, quando a gente pega uma cena, constrói na literatura uma cena que ela poderia ser colocada no cinema, né, poderia ser filmada ipsis literis sem que se perdesse nada, por que então, Hélio? Por que deveria ser colocada como literatura, né? Se pode ser filmada e pode ser escrita, então por que você escreveu? Eu fico pensando que a palavra ela tem potenciais específicos dela e que quando a gente aproxima demais aquilo que a gente produz da realidade, muitas vezes esses potenciais específicos da palavra não são explorados. Eu vou dar um exemplo só. Uhum. É, cena de masturbação, né? Se você pega uma cena mais ligada na realidade, você vai colocar lá que fulano de tal ficou mexendo o movimento X com a velocidade X nessas palavras literais. Aí você vai para Raduan Nassar em Lavoura Arcaica e ele coloca, como é que era? Não sei o que do caule, a flor branca do desespero, ou seja, ele está falando de masturbação, mas o que ele está colocando em jogo? O potencial da palavra. Não o potencial só como representação da palavra, mas o potencial alegórico da palavra, o potencial metafórico da palavra. Isso é uma consciência importante para a gente ter, né? Eu fiquei lembrando agora também, eu estava pensando nesses dias de quarentena, aliás, estava pensando, meu Deus, o que ler, quanto ler? Aliás, você tem lido, você tem conseguido ler? Eu tenho mais pensado do que lido, sinceramente. Eu também. Eu tenho tentado ler, fiz pilhas aqui, separei leitura para um dia, leitura para o outro, leitura depois da outra, li pouquíssimo. Mas eu estava tentando resgatar ideias e pensar um pouco sobre essa coisa da literatura em tempos de crise, e aí me lembrei da Metamorfose, do Kafka. Eu adoro Kafka, amo o Castelo, acho o Castelo assim, uma obra extraordinária, mas lembrei do Metamorfose porque, embora eu acho que as obras todas do Kafka, elas estão ali nesse lugar de um homem em crise, na Metamorfose tem essa metáfora, ou essa alegoria maravilhosa que, quer dizer, retrata exatamente esse momento de conflito, né? O Kafka, ele escreveu essa obra bem no começo do século XX, né? Acho que foi em 1915 ou 16, e ele estava ali saindo de o começo do século XX, ele é super tortuoso, né? O historiador, o Eric Hobsbawm, inclusive, ele naquele livro A Era dos Extremos, ele chama esse começo do século XX de a Era das Catástrofes, porque, claro, tem as guerras, né? A Primeira e a Segunda Guerra, mas principalmente porque ele era um momento de falência, né? De se dar conta da falência do projeto capitalista que o século XIX tinha organizado. Então tem ali um rompimento de expectativas terrível, e o Kafka está vivendo esse momento. Mas ele cria esse personagem, né, da Metamorfose, que é o Gregor Samsa, e ele cria esse personagem que, de algum modo, não representa essa crise que ele está vivendo, esse momento histórico que ele está vivendo, mas ele representa um momento de crise, uma história de crise, e que nos serve a todos. Quer dizer, é muito fácil se identificar com a Metamorfose, porque todos nós temos os nossos momentos de crise, os nossos sofrimentos individuais, né? Mas ele cria ali uma coisa que acho que sai dessa literalidade que você estava comentando, e faz com
por meio da literatura, se transforme aquela questão real de um momento histórico, coloque ela num outro plano, né? Eu acho que isso é uma riqueza muito grande da literatura. Sim, cresce e aí vai passar a servir, né, a qualquer situação e não só aquela situação pela qual ele passou, né? Ele tirou ela de um contexto realista e foi colocar num contexto alegórico que vai fazer ela caber no mundo em diferentes tempos, né? Exatamente. E acho que daí tem algumas coisas técnicas que dá para a gente olhar, que é isso, né? Não tem ali, não tem nada que deixe datado, né, esse conflito. É um conflito, quer dizer, é esse homem que se dá conta em algum momento, né, logo, o primeiro parágrafo do livro já é isso, ele se dá conta de que ele está se transformando num inseto gigante, quer dizer, é uma coisa de não caber-se em si, e então não tem ali essa história, esses conflitos exatos, né, os dados do que estava acontecendo naquele momento, mas tem ali isso transformado numa sensação que faz caber um pouco em todo mundo que quer se utilizar dela. Tem outros movimentos que também são muito interessantes. Eu estava pensando muito sobre esses autores essa semana, porque são autores que eu sempre li. Quando eu ficar um pouco menos louca por causa da pandemia, eu vou voltar a ler esses autores, né? Então, eu estava começando a reler o livro do Desassossego do Fernando Pessoa, né? O Desassossego agora, complicado, né? Melhor não. Acho que já estamos bem desassossegados, né? Ah, Jesus. Então, mas tem uns autores que eles vão para uma linha que eu acho que pode ser muito interessante para a gente repensar o mundo. Por exemplo, o personagem é muito bem estruturado, né, muito rígido, que você estabelece certas características para ele, aí você coloca na estrutura do mundo, das relações sociais, etc. Isso aí é um jeito de construir. Se você vai para autores como Fernando Pessoa, Maria Gabriela Lençol, que eu sempre cito aqui, o Vicente Francescin, que é um escritor paraense maravilhoso, eles vão trabalhar com a fronteira, eles vão trabalhar com o movimento do personagem, eles não necessariamente criam personagens muito rígidos, então eles estão falando de todo um movimento psíquico e um estar do personagem, um estar do cenário, inclusive. Tem um livro da Maria Gabriela Lençol que o cenário da casa se move de acordo com o mundo interno da personagem. Olha que loucura, olha a relação que ela faz entre o que está dentro, maravilhoso, entre o que está dentro e o que está fora. Uhum. Então, são propostas que eu acho, inclusive, que levam a gente para outras propostas possíveis para o mundo. Então, em vez de a gente ter essa seta comum que é usar a realidade para pegar essa cena e fazer a literatura, eu acho que certos autores, como esses três que eu citei, eles fazem literatura para apontar para novas possibilidades que a gente poderia colocar no mundo. E eu acho isso absolutamente maravilhoso, porque quando você não parte só das estruturas do mundo, mas você questiona essas estruturas, inclusive pensa novas estruturas, tanto da interioridade da alma humana quanto do cenário, da relação do personagem com esse cenário, você também está questionando as estruturas vigentes, né? E eu acho que isso cabe muito num momento como hoje, em que a gente sente, muitos amigos, você e eu e muitos amigos artistas estão sentindo que a gente precisa de uma mudança estrutural e que aí eu acho que tem que ir além da questão meramente representativa. Uhum. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso de forma simbólica e mitológica, talvez, até. Não, e isso que você está falando de mudar a estrutura, eu acho que também nos serve muito para pensar a composição da literatura. Porque, claro, num limite, embora você tenha comentado, né, que a linguagem ela está ali posta, mas a gente está sempre tentando armar caminhos novos de lidar com essa linguagem, de organizar, de ordenar essa linguagem e de repensar os sentidos das palavras, né, ou a literalidade das palavras. Mas eu acho que esse momento agora também é um momento que nos serve muito para a gente pensar não só quais histórias a gente quer contar, mas a gente pensar um pouco como que a gente quer contar essas histórias. Porque a estrutura de vida que nós vivemos, ela, por exemplo, isso que eu estava comentando, né, que a gente pode dar o nome de neoliberalismo, ou enfim, pode-se dar muitos outros nomes para isso, dependendo de por qual perspectiva você olha, mas essas estruturas, que são as estruturas que nós usamos para viver, elas fazem parte de nós de tal modo que elas nos tomam conta. A gente, às vezes, não percebe reproduções de coisas que são
altamente capitalistas, mesmo que a gente não queira ser capitalista, a gente reproduz ali umas lógicas, porque é a lógica do sistema, é a lógica operante. E isso também faz parte da literatura, isso também, sem querer, a gente reproduz ali estruturas, a gente reproduz formas narrativas, padrões narrativos, que eu acho que são coisas que também a gente pode repensar junto com isso, a gente pode parar para olhar isso um pouco mais a fundo. Eu acho que é fundamental pensar também na urgência de uma nova literatura, se a gente quer pensar um novo tempo. Eu não vou lembrar de quem é essa frase, mas tem uma máxima que eu gosto muito, que é: a forma é o conteúdo decantado. Então, nesse sentido, sim, pensar a forma é muito importante para a gente pensar novas estruturas, né? O Cecim, que eu sempre digo que se lê a obra inteira dele, que constrói Andara, por exemplo, ele tem um uso de letras maiúsculas, minúsculas, de separar as palavras, então ele quebra a palavra ali de um jeito muito específico, que eu acho que tem toda uma leitura simbólica para a disposição gráfica do texto dele, que às vezes ele vai colocando, não o texto inteiro, mas ele faz muito isso. E tem outra coisa que eu acho muito interessante, que ele constrói, que é a relação do homem com a natureza, né? A presença dos animais na obra do Cecim é uma presença muito interessante e que foge um pouco dessa relação de subserviência que a gente está acostumado no mundo moderno, né, da cidade. De ter o animal só para comer, de ter o animal só para ser o seu pet, enfim. Sabe que essa semana, pensando sobre isso, eu me tornei vegano não faz muito tempo, então não faz nenhum ano ainda, mas eu estava pensando um pouco sobre essas relações, né, os hábitos que nós temos e o que tem na minha vida que eu posso repensar, enfim, esse momento que a gente está repensando. E eu estava pensando isso, assim, de algum modo eu me orgulhei de ter parado de comer carne, de não estar comendo carne nesse momento, e em algum momento eu lembrei do seu romance novo também, nessa minha leitura, nessa minha reflexão, me vieram algumas imagens, porque tem uma coisa, não sei se pode dar um mini spoiler, um micro spoiler, pode dar. Mas tem uma coisa no seu romance que é essa, em algum momento começa a se aparecer uma indistinção, né, entre as partes da natureza, seja a natureza, seja o homem, os animais, as coisas, elas vão entrando num estado de fusão, né, e me pareceu agora que a gente está vivendo uma espécie de uma grande resposta da natureza a isso tudo que a gente tem feito com ela, o modo como a gente tem se relacionado com ela, que nos leva juntos, né? Quer dizer, de algum modo nós somos tudo isso ao mesmo tempo. Então eu fiquei pensando que o seu romance, acho que ainda vai ser mais significativo ainda nesse momento que está por vir, por conta dessa reviravolta aí, estrutural. Essa é uma das grandes questões do romance, a ressignificação da relação do homem com a natureza, sem dúvida nenhuma, né? Ali na terceira parte, eu realmente quis tirar essa hierarquia do homem como acima do animal e para propor um novo jeito de olhar as coisas, sobretudo na floresta, em que todos os seres estão indistintos e têm o mesmo peso ali. Eu fiquei muito feliz porque Cristiana Guiar leu meu livro, a Maria Valéria Rezende também leu meu livro, e ela, por exemplo, ela apontou especificamente essa questão como um ponto muito forte do livro, né? E amigo, eu já devia ter virado vegetariana há muito tempo, resolvi que depois da pandemia também eu vou virar vegetariana. Você é vegano, eu vou primeiro pro vegetarianismo, que vai ser um pouco mais fácil. Inclusive porque me chegou, não sei se chegou isso para você, me chegou um vídeo horroroso sobre esse negócio da pandemia, porque ela começa no mercado vivo de animais silvestres, animais normais e silvestres também, na China, e esses animais ficavam empilhados e trancados em gaiolas minúsculas, e aí o que acontece? Um fazia xixi em cima do outro, enfim, aquela loucura, e o vírus aconteceu ali, passou de um animal para o outro e depois para o ser humano. Então eu acho que é doido a gente pensar como esse vírus surgiu, né? É doido. Né? A gente colocou os animais, a gente confia nos animais. O jeito que a gente trata a natureza faz com que a própria natureza nos devolva um vírus que vai matar milhares de seres humanos. Então, acho que a gente tem que pensar, assim, no simbolismo que está por trás de tudo isso. Agora, me fala uma coisa, e essa coisa das projeções do lançamento do seu livro, que deveria ser esse ano, teve já alteração nisso? Nossa, Paula, alterou o mercado editorial inteiro, né? Grandes editoras, médias
impede as editoras, vão postergar lançamento, até livro que estava no prelo acabou sendo parado. A Livraria Cultura, não sei se você viu, vai dar calote em todo mundo. Então tá feia a coisa, Eu tanto vi. fora do Brasil, né, quanto aqui, porque tá se vendendo menos, as livrarias estão fechadas, né? E aí o meu livro vai ficar para 2021 mesmo, não vai ter jeito, mas assim, eu confio muito no tempo das coisas também. Uhum. Quando eu recebi essa notícia foi um pouco frustrante, mas todos os autores receberam também, né? Mas assim, tá tudo bem, cara. Eu acho que eu não consigo achar que é tão importante assim lançar meu livro num momento como esse, sabe? Mas é só um livro, dá pra esperar. Uhum. Não, eu acho que é isso. A gente agora tem que aceitar esses fatos e lidar com eles. Não tem como a gente ir contra, ou isso só vai gerar mais sofrimento, né? Exatamente. Mas de fato teve uma grande. O mercado editorial vai sofrer muitíssimo, né? Eu vi que praticamente não vai ter livro lançado em abril. Mesmo porque, né? Como é que se faz lançamento em abril, né? Todo mundo vai continuar confinado. E também já vi que várias editoras disseram que estão diminuindo as suas produções para o resto do ano, né? Então vamos ter muitos menos livros, com certeza. As feiras, né, editoriais mais importantes do mundo foram canceladas. A gente teve Frankfurt, a gente teve Bolonha, a Flip vai para novembro, se é que vai acontecer. Então, assim, feiras que Uhum. eram muito importantes para. Eu vi que a Flipostos, que acho que era para estar acontecendo já, né? Não sei eu acho que era por agora, a Flipostos, em março. Também mudou, né? Acho que vai ser em agosto. Não vai ter jeito, né? Tudo vai ter que ser ajeitado. Inclusive, eu tenho um projeto incrível que a gente estava pensando em colocar esse ano, talvez no final do ano não vai dar, vai ter que ficar para o ano que vem também. Então, assim, tudo vai se ajustando, porque de fato não tem muito o que fazer, né? Não tem. Agora, o que eu falo para as pessoas, sobretudo os leitores, não sei se, acho que tem muita gente como eu, não sei se você também é assim, Paulo, a quantidade de livros que a gente acumula em casa também, compra, 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 compra sem parar, então essa é uma excelente oportunidade para parar de comprar livro e ler o que a gente já tem também, né? Exato, exato. Por outro lado, a gente acaba contribuindo com essa queda do mercado, pensando assim, mas eu acho que a gente também tem que rever os nossos. Acho que a coisa maior agora é a gente rever nossos hábitos de consumo, de tudo. Eu acho mais importante, assim, eu sei que olha que eu sou editora, hein? Eu tô falando para não necessariamente você apoiar a economia do mercado, não sei se é muito inteligente da minha parte, mas eu acho que tem outros valores em questão. Tem valores humanos em questão, tem a nossa relação com a gente mesmo. É claro que vai ser terrível, que a economia vai ter uma derrocada, né? Não sei exatamente como isso vai bater, mas ao mesmo tempo, eu acho que a economia precisa ser, inclusive, reestruturada. Com certeza. Né? Então talvez seja uma oportunidade para a gente olhar para nossa casa, para a gente. Isso aconteceu comigo aqui, eu e Thiago aqui em casa. A gente não tá gastando, porque a gente não sai, então não tem mais como gastar em café, não tem como ficar. Eu não compro livro desde que eu entrei em quarentena, por exemplo, Uhum, porque não tem porquê, entendeu? uhum, Então, assim, você começa a perceber o que que você precisa de fato, né? Se você precisa comprar, o que que de fato você precisa comprar? uhum. E isso é uma pergunta cuja resposta pode levar a gente para lugares muito positivos, né? Quando tudo isso passar. Isso que você falou do importante se preocupar com os outros também é uma coisinha que eu tinha pensado para a gente para comentar. Que não sei se você viu a história da Livraria Taverna lá de Porto Alegre. E que alguém pagou o aluguel deles? Isso, eu achei tão demais isso, porque é uma coisa tão simbólica disso que a gente está tentando falar aqui, né, essa transformação, né? Então, o cara fez lá acho que ele fez um post, sei lá, no Facebook, e aí então dizendo que a situação estava ruim e pedindo para as pessoas comprarem livros, anunciando os livros em promoção, e aí recebeu essa ligação de uma vizinha perguntando o preço do aluguel e se dispondo a pagar. Eu achei isso muito simbólico, muito bonito. Fiquei até emocionado quando eu li a notícia. Não, muito maravilhoso. Inclusive, quem tiver, logicamente, eu tô falando isso por mim, porque eu nunca fui de guardar dinheiro em toda a minha vida. Mas assim, quem tem dinheiro, quem tem reserva, pode comprar livros de literatura contemporânea, pode apoiar editoras em que acredita, ótimo, maravilhoso. Eu não posso fazer isso porque, como eu não guardo muito dinheiro, eu tenho que agora, não sei exatamente como vai ser, mas curiosamente eu tô tranquila. Eu tô continuando a trabalhar, né? Não caíram todos os meus projetos, caíram alguns, mas muitos continuaram, amém. Então, por enquanto, tá tudo bem. Mas eu resolvi realmente reduzir bastante o consumo de livro, porque eu tenho uma série aqui e eu gosto muito de reler, né?
Mas voltando à literatura, eu acho que a gente vai precisar trabalhar um pouco essa questão do pensamento, né, e muito a fundo, assim como a gente vai ter que ir a fundo na gente mesmo, nesse momento estranho em que as coisas vêm à tona, a agressividade também, a violência também. Eu assisti ontem um guru indiano nessa de tentar ficar mais calma com essa situação toda, e ele falou assim: é curioso, né? Muita gente reclama, eu não vejo, eu trabalho muito, não vejo meus filhos, não vejo meu esposo. Agora que vê todo dia, tá reclamando porque vê todo dia. Então, assim, a gente tem, né? A gente tem coisas bastante complicadas dentro da gente que a gente vai ter que trabalhar nesse período. E eu acho que pensar sobre isso tudo e também pensar em como colocar, como você disse, né, em uma nova estrutura e, como eu disse, repensar a forma, que tipo de literatura a gente vai fazer, não só em relação à temática, mas em relação à proposta estética. Eu acho que isso vai ser bastante importante. E para fechar esse episódio, bem, primeiro, Paulo, você quer falar mais alguma coisa? Que aí eu vou fechar com um trecho do Oscar Wilde. Não, acho que estou totalmente contemplado e vamos deixar nossos Instagrams aqui para as pessoas poderem falar com a gente se quiserem. O meu é POL Salvetti com 2 T's e I, Paul Salvetti, ou então Paulo Salvetti no Instagram. O meu é Anita Deak0, DEAK0. Lá você acompanha mais conteúdo de literatura também. Nos destaques tem bastante mini aulas de literatura. Não falo tanto sobre essas coisas mais holísticas, né? Não tanto holísticas, né, amigo? Mas é que a gente fez um episódio até diferente, né? Lá eu fico mais no técnico mesmo. Mas eu acho que é isso. A gente tá nesse. Temos que viver esse momento e sem negá-lo. Bem, então vamos fechar com Oscar Wilde. Eu, sinceramente, eu não vou me lembrar de qual ensaio é essa parte aqui, porque tá anotada num caderno, tá? Mas é de um ensaio do Oscar Wilde, que diz o seguinte: a arte é um véu, não é um espelho. Tem flores que nenhuma floresta conhece, aves que nenhum bosque possui. Ela faz e desfaz muitos mundos e pode trazer a lua de um céu por meio de um fio escarlate. A uma palavra sua da arte, a geada fumegante de junho e os leões alados rastejam para fora de suas cavernas nas colinas da Lídia. As ninfas dos bosques a observam atentamente enquanto passa, e os faunos bronzeados sorriem estranhamente quando ela, a arte, se aproxima. Deuses de rosto de falcão a veneram e os centauros galopam ao seu lado. Então eu vou fechar com isso, porque eu acho que nesse novo mundo pós-pandemia, a gente vai precisar na arte não como servindo a alguma coisa, mas ela em toda a sua potência criativa e criadora e reestruturadora do mundo. Muito bem. E fiquemos em casa, né? Fiquemos em casa, fiquemos bem, se cuidem, queridos. A gente se vê no próximo episódio. Eu não vejo a hora de estar ao seu lado. Sim, saudades eu senti.